Na fica na hora da pé a osso, bata de biquinho. Assim que comigo. Bata de biquinho, bata chora de outro, bata rir de outro. Cara, quem conta isso? Assim que comigo. Rir bom caro, história como conta. Mimi, deixa. Foi muito engraçado. Deixa. No momento, o senhor que ainda passar na pele, que tá. Coca, o menino passar, o senhor que passa, o menino passar, eu sou garado. E eu tá fica só na rir. Por quando eu consegui enfrentar o duro, e também fica recordação que eu estou com lembrança, eu não já garrafa, isso passa. A minha papel, a minha que a minha inteira vai falar de mim, nunca teve com bossa. Porque no momento que eu sinto cheiro de como não teve com bossa, um curi logo, eu estou ali formado. A mim nunca vou enfrentar problema com que eu rinca curi. O rinca por Mimi, como? Eu não mudo sapato como mostrar, já não é? Minha entração no avião mostra no sapato na escada de avião, binga, até arrancar, mas eu nunca mais. O ficar lá, para bater desgaia lá, o meu milho. Vai, não, na rua, com a busca. Se o é melhor, fica aqui. Se o é melhor, ano com não. O buca, nunca mais. Não fica a porta. E como? Sim, para com paciência. Pronto. Apesar de outras coisas saber a mecânica caminho, mas olha, assim com paciência. Então, a mim nunca teve com bossa. Caso me aqui com bossa. Tenho meu primeiro namorado. Namorado 5 anos, que ele votou com quase ainda na ida para compromisso. Vim com a minha criação fichada com a terceira mariquinha. Está controlando banana de mar. A mim vim para a virgindade, eu com 21 anos para 22 anos. Eu não fui o 11º ano. Vim para a aula turno de noite. Então, lá aqui, o ninho ali pega. Então, não perdi virgindade naquela idade. Mas só dos velhos, só com baia não querem descobrir como é que é Bajuda. Bajuda para desespero, que era para 17 anos. Para desespero de capir, para ver o ter conhecimento de mim. Explico como rapaz, estava já dentro da minha família vai tudo com filho, estava na minha casa, me pensava de casa, eu tinha que ser, mas só que a presença, ele tem que dar banancara e pedir padrinho como ainda sai, como se não está certo. Então, estava escola, casa, igreja. Escola, casa e igreja. Se na baba feira, não tem como é que minha sobrinha, minha irmãzinha, para controlar passos. Mesmo assim, quando se capilha, eles batem a virgindade, apesar de eu a idade, mas não carepende. Então, o que é que o Bajuda faz? Dia, nunca se vai aqui, Bacun, toda pessoa, Bacun, nunca se vai aqui, Bacun. Bajuda, eu firma com a rapaz no centro, na praça, lá na Império, não é só chamar aqui. Que ele vai sapar com o dia, ninguém está na bolsa. Firma ancora un ora di tempo na perra passa 20 anni per la base. O casi banco chi ne da bala. Assim não nunca banha carença. Assim vai ir a tu ir 20 anni comigo. Passi desespero e ranja prenha. Prenha não cedo, família cercada de casa, rapaz teve que assumir. Então assim não tinha relação de 5 anos vai embora. Chora, vira só para litro com o rei. Magro toque, até por mim comer. Tadinha. Nunca se vai que fadiga. Eu gostava de rapaz. Mas que... Hein? Eu gostava dela. Eu gostava. Aquele era aqui primeiro amor. Está falando primeiro amor. Não, aquele incondicionamento. Mas depois que... Amor me rapaz, porque a mim nunca se vai ainda que sexo. Depois de inteiro que eles são... Fica chateado, não fala não. Olha, não custa assim. Fica sabe, o que sabe. É coisa que quem está fazendo. É que então eu ajuda na sua outro, ele guerreia com outro na rua bem de custa ali. E caçar. Coisa que está ali custa ali. Mas caiu bem, Mimi. Então não gosta mais que não gosta de sexo, não gosta não caiu bem. Mimi caiu bem. Nunca me senta que não está fazendo nada, nós vai muito imaturo, está não fazendo experiência. Mas nunca teve com bossa. Tu pensa mais que teve na minha juventude, minha primeira relação, e que com bossa dia. E foi uma coisa de juventude. Na minha casa já, mas já não senti só cheiro de casamento de cavalo. Olha, raspa, corrida, bom, correr. Então, para como falar do dado filha de minha ainda liga dia e consegui, e liga não homem, e liga minha homem, na telefone minha homem. Agora que coisa chuscaria de como dono do homem já, bom telefone de marido já, e telefone tanto direito não estava para atender. Não o telefone já não atende. Não atende, me fala assim o que era, e cavo delas. E foi na então, eu falo amor, eu falo segredo, eu falo alguma coisa, eu falo está bom. E falando então, meu marido, eu falo ali está de lado, só que não conduzia poder atender o telefone, e era, quem era, e por telefone já que é bom fazer dieta, bom não fazer dieta. Para dieta, por quê? E falando para Deus, está gorda, e falando a mim gorda de nunde. Onde é que pode entender? Ele fala um bocado assim como a não trabalhando na Fátima, está ao lado de boa na excursão, está ao lado de boa tempo todo, eu falo, onde eu gorda? E fala, você vê como a minha mãe gosta de do marido.
Fala aí, fala, o que recebi na casa para morar, fala, olha, se tem galinha, pato, porco, bebim, que é tudo, bebim, mora, que olha, aquilo era com saco firme, mas isso que tem. Uma vai a vida, dinha com moça, eu chego a banhar, contando com mangorda, me engano com mangorda, me engano com mangorda, mas um primite nunca mais pega se foi minha homem para gastar de para na regata. Nunca mais. Olha, eu quando eu estou do outro lado, que é isso? Eu vou vender, que é como eu vou atender. Kama ko mina punta pala siking. Ufala ko kasi ninga si Jeff pala gini. Inega. Murgo yo man. Naya anda ko sumama na dia na. Pala mo sibu din tanya mulujun. Ngano nyama. Papa ko man sa gorda. Ay. Papa di dia. El monio mal. Olha, senhora com cabelo para pegar os caminhos entra assim. Eu me pedi linha mais para beijar. Então olha, me dá força. Não falar como a minha missão custa talvez da planeta com acabar a relação. Não fica com decepção. Nunca vou entrar mais na relação nenhuma. Porque eu saia 5 anos sozinha. Nunca vou tentar na relação nenhuma. Porque alguém que está olhando acabar a relação, nunca vou tentar. Tipo, minha família está falando como a mina cuide. Porque alguém está bem, não tem pretendentes de pé cabeça. Mas nunca me tinha um som deles, para não ficar na cuide, não falei ficar aqui lá. Agora já que eu entro, eu estava na relação. Confia tanto naquele pecador. Boa já como é. Eu estava falando, esse pecador com não deseja bater. Também que homem bacana deseja como e ter tudo para dar certo comigo. E que homem próprio que está contando como tanto a osso acaba que está contando por aquele mulher contra aquela. Nesse como é que homem que tem tudo para dar certo, mas alguma coisa bem dá errado. Minha parte em Cacibe, manta punta alma. Minha parte alguma vez me falha, que com falha nele dentro de casa que vai apoio na rua. Não está punta alma, me que alguém, a mim que mulher que está papia, a mim muito conversadora, a mim muito aberta, não está papia, não está faz tudo que eu pude, faz tudo de verde, uma esposa dentro de casa, na 4 paredes, não está tentar fazer, a mim muito escrevitada. Não está tentar fazer, só para não tentar ter nenhum homem dentro de casa, feito no uso na mim. Apesar de mim 1,53 m, baixinha, pequenininha, não tem nada, mas olha, tem tudo também para um homem. Como escolhem como mulher, tem tudo para andar para claro. A mim nada. Mas, e bem dá errado. Porque quando é errado, nunca se explica. E bem dá pude na rua. Então a mim fica com que decepção, apanha uma decepção, porque um homem vai com um punho na cabeça e para toda a vida. Nunca não espera como não acaba aquilo. Nunca pensa na vida como não acaba aquilo. Mas e bem aconteceu, foi um imagoan demais, me sinto mágoa que até a ficar que está pedindo desculpa, me pedindo desculpa. E nega pedindo desculpa. Que era como apoio tomar decisão de dizer. Mas não tem medo de voltar envolver, para nunca voltar contra alguém, para vir tornar engana mais, porque a mim que a gente está entrega corpo e alma na relação. Mas não tem medo de voltar entrega mais novamente, para nunca vir voltar mais sofrer. Nunca ouça de homem, nunca confia no homem. Nunca confia. Então a senhora, não pediu, olha, tenha força, coragem, para ver a hora que de boa, a mim tem de mim, não quero olhar de mim, mas quem tem de céu, botou de céu. Não está conseguindo olhar de mim, para ajudar se duro, a mim por cá olhar de mim. Se você puder olhar de mim, não tentar confiar, para ajudar. Mas tenha força, que para, vou vir a beber dela. Se você alguém como isso, volta a confiar, e está subindo, quem tem que sorte está nela. Volta a confiar, volta a entrega, vou tentar novamente. A mim, não tenta, vai tentar, olha, andar tipo para votar na roça, um curreira mais. Se não vai ter namorada, era mistério. Mas eu não vou de manhã cabra, não sinta na canto. Ah, não, que alguém foi homem, que alguém foi homem. Que lá que fala nem tem alguém que lá foi homem, Contava rádio, Mimi, que lá foi homem. Que falou assim, não lembra? Que lá que falou não como e que pude para ver tem alguém, que lá sim, que lá homem. Foi homem com caráter para contar como nunca pude envolver como porque não chega tarde na sua vida, ele tem de alguém, e tem de compromisso de se do então ele que homem de volta para furta. Homem de valor. Que se valor. E foi próprio. E foi sincero comigo. E foi sincero contando-se verdade, caburro contando verdade. Talvez me pude falar, que se está fazendo com outro gente, também por ser furta por ter outro com mas comigo e sempre a mim também, desde que eu já a mim também sempre sinto uma coisa chamando de como um guia especial. Tipo assim, com que curre se traz, porque a mim nunca está apaixonada com facilidade. Mas uma guia que entra na cabeça 2 anos não fica aquela sentir, coisa nunca confessar como olha, não tem como amigo, mas em outro tipo de amizade que não tem para ela.
e que a amizade que ali na Jubinkel. Mas, olha, até que não assisti já vai já se traz e foi tarde. E falando de como música muito tarde, porque, olha, não tem já compromisso, nunca pude assumir, porque se alguém se nunca faz mal, nunca pude acabar aquela só. Grande homem! E para contar mentira como é que tem esse sentimento para mim. Mas só que olha, foi de tarde, porque tem alguém se nunca magoar e que tem necessidade de largar aquilo, e que tem como. Me sinto muito honrado para um olha que o homem fala, afinal ainda homens tem ainda. Homens tem ainda, cagamos. Tem ainda que homens. É difícil encontrar, mas e tem. Mimi. Só que senhora, sim. Mimi, próximo sábado, porque todo sábado não vai ter tipo de tema engraçado. Próximo sábado ainda tem tema de solteiras com solteiro, ali para engajamento, alguém para buscar um outro. Para buscar homem com Miguel. Mimi, eu tenho que sair ali, pretendente, eu tenho que sair. Danila, só punha agora, a minha cara me empurra para dormir. Não me mata de jogar telefone, para me dar bem assim. Tem menino sem estudo, pensa com a minha vida, seguindo tudo na busca. Mimi, que lá vou ter que engajar, gente tem que estar para encontrar companheiro, para ver no capo de ficar assim, capo de cedo, amiga solteira, né? Mas ali na salganha, nya bula mari bali, nya tandal ke, na pera pa king comer resi pandal. Baga. Me kurpo kana ko sande. Nya dono ta fala ko masina ko so. Kabuda ningi nyal bai kan bayago budalo bompa madia zina kan. Ngai nada. Abilu ya primo duro tá falando como aquela tá fazendo mal, a gente tá doente, tá doente agora, né? Ter saúde não de ferro, nada que tem, tá falando como a minha fica muito tempo cadita come, tá com tanto problema de saúde. A mim nervosa por natureza, não tem nada, a mim tá super rápido. Minha papinha, minha turca tá super rápido, tá com uma super rápido. Mas Mimi esse nervo por natureza já de Mimi, tá torturar. Quem conhece tá de bem culto, eu acho como a minha que tá parte homem só tô, não. Mimi, super concentrada. E Mimi, 5 anos não está. Mimi, 5 anos sem nada. Mimi, que letiu demais, dinheiro, mano. Não furta só um biação. Depois, mas que sabe nada, mas só chiquili agora não. Aquele canada na conta com 5 anos, aquele canada, né? Mimi, homens está ali, eu não ouviu, né? Eu não ouviu homens está ali, eu não montei ali. Hein? A mim está escrito. Mimi. Uma pessoa aqui, eu falava como era dar aulas de cuidas para que olhos, que olhos, não olho, não tem nada, mas tu tens, a gente ninguém tem esses jeitos também, né? Com certeza, acaba chuveiro tem, não tem chuveiro. Não conta mentira, não conta verdade ali, quem ouviu, que é esse problema, não quero saber, a mim ninguém 100%, não está na Europa 20 anos, já tem a mente, está outra maneira, já está naquela. A mim nunca tem prazer com o homem, tem prazer, um biação com o homem que dá prazer, olha aqui, isso aí fala, eu me camiste, paciência, mas não senti prazer que é. Mas nunca senti prazer, a mim tem orgasmo, não aprendi a sentir orgasmo sozinha, a missão tem a cabeça. Sozinha que estava a sua cabeça. Um dia na televisão, um dia orienta a cabeça, ai, calma. Um dia tá firma, mas o que vai passar comigo? Se desantena fio de cabelo. O tá dá um jeito, orienta a cabeça, fica fixe, nada mais. Então, um copo lambrini, então, olha, corpo, marita, tá lá, tá dia, a minha contiga trabalha canto assim. Então, olha, corpo, tá corda 100%, então, nas dúvidas, uma sancho. Ninguém tem que ter dito, né? Eu por falar, me solteira, não quero ninguém. Menino, homem, cara, está olhando a tua, então, está olhando a cara. Com certeza. Olha, tem que me recibir, olhando 100% parece. Mas ainda bem com o coração verdadeiro. É isso mesmo. Ainda bem com o coração verdadeiro. É isso porque mesmo. Entende, é um pecador especial na minha vida, que ele é um dos motivos que me faz com que médico e aqui na minha vida. A mim sou pecador quando eu tenho um muito especial, um pensamento especial de olho, minha filho, e senta minha filho de forma que ele é. E a mim, para entrar na minha vida, para ver se com a minha vida é especial. Então, olha, que homem, se na bem, é bem especial. É isso mesmo. Não tem nada especial, e tem que ser especial também. E tem que ser do especial também, com certeza. Mimi, boi assim. Próximo programa na bem cedo para buscar um outro ali, que como? Solteiros com solteiras. Não, Mimi, pera. Não, buscar Facebook, é que problema. Não, Mimi, tem que estar sair, tem que desgaia, para ver assim que se drito. Baga, está ali na perano, olha.
E verdade, não fala Deus, que Deus permitiu, que Deus mereceu. E ainda se volta, apesar de eu 45 anos, não tenho ainda sonho, para me arrepender tanto que como eu um filho cedo. Tá rapapadi, que é sonho, mas como a mística, com mística, estudar, fica nadia. Estou com nunca acaba para estudar, vim para com 32 anos. Nunca voltar para de marco para minha filha, porque olha, sentimento que eu tenho, já vim com a mística, mas volta burro, filho, para bem camisa, para bem continuar com que, olha, muita coisa, então, o sentimento que tem, como não tenta reclamar, volta para dizer, mas, ao se arrepender, se cima, minha família está falando, para não ficar como filhos, mama com filhos, está falando, não camisa, mas volta para dizer, porque não tem intenção de continuar mais que ela. Mas dito que tem, mas mesmo assim, não tem ainda sonho de voltar para ele, se encontra com um bom pecador, kuna bem com bom juízo, me se prenha para ele, se não, a mim vai a consulta, vai a na lista, e vai fazer inseminação artificial. Se homem que tem natural, então olha. Uma grande maneira, sim, claro, né? Claro, Mimi, eu tenho que ser forte, mas não tem que ver situação ali, para ver se está ali manga de solteiras, de solteiros. Ali ele está na contango bom, bonita agora. Tem tudo para dar certo, bom. Bonita mesmo. Sem educação passa, então mas é frisa também, que combina hoje também, que é tanto. Mas não aguenta que é frisa. Mas aquilo que é da mistério, que é frinha assim, hein? Ali eu vi solteiros na candidata de solteiros está ali na candidata. Ai, ainda matando, olha primo está na linha tudo, ela está pindando a linha. Ó, companheiro, mas ela está com tudo, ela está fazendo. Solteiros está ali, você quer boa hora. Mimi boa o que sai se linha na linha. Vai eu vi só o caixa de pedidos, manga deles com nós lá. Pedido de amizade, monte deles, não. Muito bem, Mimi. Muito bem. Olha, eu adoro o tema da OS, foi muito bom. Vai lá pedir senhora para ir soltar um bocadinho. Vai soltar, vai entregar-se a alma a Deus e acreditar na Deus e como que merece, que de bom para ele e na bem. Está na bem. Peixe vigilados e na bem. E tem alguém perto dela, talvez com uma intenção. Mas que medo de trauma de que panha, de se e fica com receio de voltar a entregar mais. Mas vai ter fé na Deus como homem estude e que é igual. Se uma canos mulher não que é igual, assim tão como se que é igual. Para que não está falando homem estude está não. A partir do momento que eu consegui pecador, de forma que trata e comporta comigo, não se como de lá para falar homem se igual. Homem se que é igual. Mimi, deve ser difícil, né? Então, para ter coragem. Para isso aqui, que cambalhota aqui na dela. Para vai dar cambalhota, que se aliança. Um dia não aperta na dedo que vai virar. Um dia não aperta, é verdade. Pecado. Homem natural, aliança, mas não vai dar outro. Que faz aquilo? Que não faz aquilo também? Isso é o pior, não próprio. Castigo de escola, chica, tá rameta, chica. Está chica, com certeza. Vai sofrer. Que homem que disse, Alba, Deus que merece, ela comanda boa e sai na sua vida. E não, hoje não, melhor de que homem que estava na sua vida. E cada disse, ela comanda e vai de forma que vai. Deus não merece, que disse ela. É isso mesmo, claro. Vai ter fé. Vai ter fé. E não merece. E não é melhor de que passa na sua vida. E não compensar o sofrimento tudo. Com certeza. E não passa assim. É verdade. Muito bem, Mimi, muito bem. Tá bom, minha linda, olha. Obrigada. Boa noite, beijo. Até logo. Não passa a linha para outros amiguinhos, está na mistura, trabalhar para tudo. A outra linha para tudo. Beijinho. Beijinho, Mimi, tchau. Boa noite. Mas está na sua nota como uns minhas tias, está de metade ali. A outra aqui em Capuripa que conversa, dá bem de ranhande. Essa sua nota, não. Mas enfim, e assim, perante esse homem, linha, pera natício, tem minha amiga também que me estabelinha, mas perante ainda, homem, para ver justo, né, não vai ouvir voz de homem, não vai ouvir a voz de homem, que aqui tem para falar. Ai. Mel, está sabe? Alala de noite, alô? Tô. Sim, muito boa noite. Como é que está? Está bem. E agora como está? Está tudo bem, obrigado. Acompanhava o programa. Estava a acompanhar o programa na rodapé. Sim.
Programa essa quinta. Essa quinta, né? E para contar história. E para contar história para pedir desculpa. Aí passa ali só para falar, botou culpa, não, mas a moça começa a fazer, não cai nas janelas. Sim, mas imagina, ainda tem esse mulher na casa. E tá bom, eu não tenho um princípio que Deus orgânica, a nós qualquer mulher moia, se atraiu, é tipo sua olhar para você, sua agora, às vezes está levando entrevista que ela tenta vai para o papel que ela tipo pode tentar fazer. Se a mulher foi fraco, só está bem. Não é beleza. Logo até vindo com o povo, não, está buscando, tem mais. Mas não, mulher normalmente para homem, está atraindo homem, é bom que outros homens, mas a mim é diferente, a mim ninguém dá uma boa serviço. Sim. A minha norma, eu não gosto de mas mulher, às vezes, bom, não por explicar corretamente. Ok, muito bem. Você acho que você é um bocado tímido. Vai pensando direito, depois eu também pedindo a ti uma linha, bom? Ok. Tá, até já. Pois é. Bom, e assim, ali problema tem, cada quem, a minha confissão linguística, é passada linguística, lá, ó. Muito boa noite. Alô? Muito boa noite. Alô? Muito boa noite. Não ouviu direito, né? Não, me não ouviu direito, e como? A minha passada ali, ai, esse cana matinês, eu passada em cana matinês, conta, não ouviu. Coca Cedrito. Como assim? A mim olha chamadas, língua de mensagem. Vai, me vai não sem condições de papel. Bom, então se não sem condições de papel, perante isso outra pessoa para a linha. Coca Cedrito. Vá, beijo. Não ouvi. A mim você não ouviu agora, né? A mim não ouviu muito bem. Espera aí. Siga mais, por favor. Estás a ouvir? Ok. E tem gente que está preparado. Pera. Ai, trabalho tem. Aos dias conta a verdade, né, Caule? Minha amiga, muito boa noite. Boa noite. Minha amiga, como é que está? Aline, como é? Está tudo bem. Ok. Minha amiga, ao que dia, ao dia, né? Dia dos quentes. Dia dos quentes. Não, viu? Quem que tem comboço, como que tem comboço, como é que tema? É assim, comboça ou vamos te pedir, e dia de confissão. Se você tem comboça, você conta, boa história, como é que foi, como é que descobri, como é que consegui, que coisas assim. Bom, dia de... em relação a pedir desculpa, por acaso se tem alguém que boiar ou me se pedir desculpa ou está aproveitar ou pedir desculpa. A mim, o que com bolsa de gosto, está tendo com bolsa, é verdade. Com bolsa está com uma boca está com bolsa. E chega de passa um tempo, a mim com meu marido, e tem voz de casinho fora, mas a mim casei. Nem ela também casou como ele casado. Em voz de som, é homens. Que ela casou, moça casou, a mim também casou. Então, coisas de Facebook, ele bloqueia a moça, porque a moça vai todas essas coisas. E tá fazendo essas coisas
e a mim fala no Facebook. Como se ninguém, mas uma bloqueia que ela que está conseguindo nada. Entretanto, toma. Logo e fazer e bloqueia que ela está conseguindo as publicações que tá. Então a mim também já não sente na casa, nunca se vê nada. Nunca se vê que tem, que se vê querências, de que nunca se vê nada. Então eu um dia aqui publica foto, no comentário, e comenta e fala a mim se ninguém. E fala a mim se ninguém. Logo, e fala a mim se ninguém. E fala como a mim se ninguém. Então, e fala a mim se ninguém, moça, nunca se viu entrar na Facebook do Travinho. Nunca se viu conseguir, olha, que ela fala a ninguém. E pedisse amiga, para se a amiga entra, vai mandar mensagem. Então a amiga manda mensagem e fala como uma de suas mensagens, me sinto dentro de mim como me esteja falando alguma coisa. Me desconfia como me esteja alguma coisa, que me sinto dentro de mim. Se a maneira está falando, se sentir de mim, já está enganando. Logo, mesmo assim, e manda mensagem, como custa? Me fala antes de logo ele fala que a avó é mulher de fulano. Que a avó pode importância a minha mulher de fulano, ou não é mulher de fulano? Ele fala, não, pode a minha mulher de fulano. Uma avó atrevida, a avó deve importância contra a minha mulher de fulano ou não. Se a avó se vai dizer que eu quase visite a minha mulher ou não. Ele fala, não, yeah. Ai, trabalho tem. Minha amiga, qual que é Sandrito? Vou falar logo a termina que punse esse lugar. Falando, buna vim para vir falando como nós que lhe bura paz, tava tu rapaz, buca se bidia. Falando que o rapaz mora né. Logo e falou como que lá. E mora lá, e chama gente que ela mora banana. Logo não sei como é verdade. Io. Como é verdade, e como se não é. Me falar, não? Então se a você se boa meu e com namorado, que se bigo onde que mora nele gosto. Quanto tempo vou fazer eu acabar lá onde eu vai nessa. E fala não há muito tempo, ela que está vindo. Fala é que está vindo, fala aí. Logo não para a conversa, mas ela estava muito interessada. Na Cibi para bem enganado também. Se uma mãe está enganada na minha lado. Tudo do lado e todo. Então, homem não viaja banana. Então, ela e fica aí mandando mensagem, não insiste. Tô que bem pedindo número. Fala, não, me encana donia, mas boi kinga, me tá bem donia número. E fala, não, tem paciência, não pediu não. Pelo amor de Deus, dá-me o número, sumiste, a mina deu de mim, o tá bloqueia o telemóvel, o tá bloqueia o número, tá ligando, precisa de papel, por favor. Logo, minha irmã deve falar com Antônio, mas liga, pô. Que me se papel, vou ligar. Minha amiga, você liga. Que anda ali, então, punta minha irmã, que é sim, a mim, que ela fala, aí eu vou pensar aqui. Ai, meu Deus. Printa mensagem que está para ver que nome tudo mais que estava em 3 meses. Tá furlai na mãe. Mas não está vivendo junto. E está das escapadinha, está bailando horas que está liga aquela. Às vezes está no trabalho e está liga aquela tem uma música assim que não tem junto e fala também que ela como aquela tem ser música, olha. Logo. Ai, Deus. Ai, minha amiga, briga não tem, logo, aquilo hora assim, assim, na conta, coisa de conta, assim, nunca fez assim, a mim, falando,
e conta tudo, logo não toma coragem também, fala como que e fala como não, ele que aquilo estava indo aqui selado lá, estava a passear de mãos dadas, estava a jantar, estava a almoço, mas se tu é aquilo assim de dia, hora caminho, está na casa, não dormir, não vai trabalhar. No que hora, o me está aproveitando, vai lá sim viaja. Então, eu te contando tudo de cá. Vamos falar, como é que eu vou envolver? Vou pôr preservativo, e contando tudo, vamos falar, mas está que tem um problema. Vamos falar, eu preocupo, a hora que nervo mal, não consigo pôr me mal, assim. Não consigo pôr, mas que nervo, tudo que tenta ligação na cova, mas não pensa, falou assim, que esperam que para com vez mais. Na pereza, que bem. Não terá, que chica. Antes de vir, se vai direto dentro da minha casa. Porque nota de como ele também enganado sua mãe. Ele tem que se biba. De como ela tem minha. Enganado, como ela me está enganada, me está que como ela tem tanto dela. Logo, se dentro da minha casa, marca encontro que explicam tudo. Logo, a mim estão contando, tem dia, caminho, dia, já não tinha aqui mesmo dia. Ela estava lá. E está falando, não liga, minha primo, ali na punta, como a cuna faz. Afinal, aquilo que não liga, para aquela explicar, caminho com de anda, com punta chica, de que não vai. Aquilo já com que caminho, mami, agora que lá nunca com que lá nunca. E vai render muito sim, caverdiano. Então, vai bim e fala, a te explicando tudo, pero me tocou me tirar de biasi, comer tudo de cabanha, e lava por e me stiga nhonho. Voilà. E me se zombai. Logo, para nada o cana fazer. Me fala nada cana fazer para nada, para tá aqui vajira. E fala cá vajira. Vai aqui vajira de Facebook. Que na mistura não só cabang kubo. Que lo já maneira que está com bodrito. E me estivenda na minha relação, que se queira contar é mentira. Não, mãe do céu. Para contar mentira, porque o pensa que se fala de bidiaze. Logo não toma nome de bandido, não fala se de quem quer bandido. Logo e se bijaram como se bi como é verdade. Logo e fala já não per não contou bara. E que agora como a mim combina bajo com bajo dentista, bajo ter na casa, já abre porta para bajo entra e diz sentar na escada, vai ouvir que não pode. Gosto e sinta ele com falar, então fala como na casa. A mim bateu não fala na casa, o permitir casamento, uma casa que a minha tira na casa, não faz assim com fala. Logo bajo não ouve. Bajo da artista isso aí falar como a fala como o cara na casa, como fala eu não sei esse que cura, né? Cada um ninguém come. Não fala ali, não, então quando estou fazendo alguma coisa, estou fazendo uma carreira. E cada um ninguém come. Vamos juntar nela. Não sei na racha, pouco amada, top. Logo. Ai, amigo, pai é mau lado queria. Logo, a minha mãe faz pena de bajira, fala bajira fala vou ter ninguém nunca conta. E fala bajira, a mim nunca apontam para outra se ter ninguém, o que apontam a mim tanca ponto, não apontam sem cara, sem vergonha. Logo, eu sei, né? Esse time se bem para bajira, fala bajira, tu põe capa que ninguém, não pensa na casa, não nem se ninguém não na casa, não quer dizer. Para aquela boca, eu estava aí, valeu, vai na passeio que ele vai vai jantar com almoço, que lembra para ti. Não trouxe pouco a mala até, logo vai como bajira tipo, não sente, né? Não sente pena porque foi enganada também. Coitada. E foi muito educada comigo. Não papel que ele direito, pediu desculpa e fala não é que problema que e fala Deus obrigada, vou também alguém compreensível. Mas assim amiga não bruta. Que na vez sim também faz na mistigueira tanto não faz vou tão enganado não a vez bura suma me também bura palo não assim logo um papel que ele direito um despedida e vai não fica aí não assim logo ele né e pedir perdão o cada ainda umas boas bofotadas assim que vai querer que vai dizer não falar com a mistura mais como vai querer que não falar querer mas depois não isso é que comanda
o que acaba que eu fico continuando dupla vida, eu tô ganhando, vai eu ganho. Ué, assim, que coisas de Ai, Coca Cedrito. Ai, Coco. Epa, boa, na que hora assim? Na que hora eu tô nervoso, eu passa mal, tá que. Mas depois, só graça que tá bem ficar. A mim, por mais raiva que me tem dela, nunca consegui. Por quê? Porque eu faço pena de ajudar. Ele pro depois, e bem vergonho-me. E vergonho-me, fica aí, tá pedindo perdão. Canto já tá pedindo perdão, tá falando. Claro. É como a mim sempre na relação, tá falando. Bintes que não trata que tem problema na relação. E eu falo que te trai mais, não sei, né? Mas a mim, na minha opinião, eu falei, o cara vai nem com o baú e que melhor. Não. E tem gente que como é que está certo, aquela mas tem outro manha, acabou toca tem poder aguentar se duro. Não entendo. E assim, e tem coisas que tem que sofrer, a minha lepsimento só quando está falando alguém para cá alguém sofrer. Falta de respeito não. É verdade. Falta de respeito que ninguém que pode mudar, porque e não toca com dignidade, não toca com caráter não. Quem que me se leva se pôr nesse lugar. Mas para falar como é e trair, e depende como é que traiu, e depende como vou resolver que problema. Bom, porque é gosto não quer que mata, tem um homem que está tendo uma bajura, a boca está subindo. Uma bajura está com se pega, bruta de cobo, mas o gordo, não, que se assim, burra, está chamando nomes. Não que se quê, vira que aqui calça, e tu é a boa inocente, não é do que se nada. O também estou contra aquele buco cumprimentar, então eu sei como é que ele é buco boa. É verdade. Então eu disse que a minha boca está sem nada. Acaba se uma orelha que estou para segurar. Vou ter sido o último na história que está vindo se tudo. Ué. É verdade. A mim, não tem nenhum temperamentos, não estou falando só, a mim, quem que está tratando comigo, que pode dizer que não. Quem que está tratando comigo, se diz que não, sempre pegar, não sabe que é caminho capaz de fazer. É verdade. Que é traição mais grande, que cria uma porcaria muito nojenta. É assim. Não. Nunca pode fazer aquilo. Aquilo é falta de amor próprio, amor de ninguém, por parte de ninguém. Pode fazer aquilo, claro. Nunca pode fazer aquilo. Ninguém pode falar, não tratar com bom dia, não está tratar com bom, minha amiga, quando diz alguém que queria bom, não está tratar com encana certa aquilo. Claro. Ninguém está arranjando confusão, riso, não. É cunhados. Que ela está te indemnizada, te morto. É verdade. Agora, eu não com bolsas de arroz que está enxergando a canto, a bom mingueto, toda, o cacibinar. Esta fica na reunião um problema, a força, a reunião, outro problema que está muito, está se para ver de tanto esforço que está esforçando com o tio. Agora que eu olhei no olho, eu estou aí, eu estou com silêncio, eu estou com um olho, não. Um olho toque? Um olho. Tipo, mas boi quem que é que me devem se desprezadamente de baixo para arriba? Nunca considerar ninguém. Então, olha, quando eu sou toco, vou juntar. Então, eu vou caçar nele e se vou juntar com nós, vou caçar nada, estou nele e se vidrito. Até a hora quando eu descobri, então é tarde. Como o corno último a saber. Quando eu disse a ninguém vai buscar esse saco e lava tudo e acaba, não está bem, vai para uma pobada tomar. Esse papo de minha amiga, a Lili Tata, que está falando assim. Nunca vou tentar roubar ninguém, amizade, cara, quem que se homem, e que está. É isso mesmo. É? Que é verdade. Muito bem, minha amiga. Obrigada pela história. Depois não está vindo para pegar, amiga. Fica drito, bom? Quando eu olho, se nunca pensava em drito, não pode vir isso, outro tipo de complicação. É verdade. Obrigado. Qualquer que seja o problema na minha vida, tem que se pensar, usa a estratégia como que vou resolver. Casamento fica fácil para ninguém. Fica fácil? É uma coisa, porque cada namoro, vou juntar já. É difícil. Então, a boca tem que ser o giro
de uma maneira de orcoia aqui na beça de uma maneira vira jogo. O jogo para bom ganhar. Jogo tem que ganhar lá. Tem que ganhar. Tem que perder. O tem que pedir como é jogo tem que ganhar. É verdade. Como mantém que ganhar, não joga tudo pedras. Para de hora que vim falar como o quinto corção, extrair cavaqueiro, extrair cavaqueiro. Não tá tio eles. Ela conheceu tudo lado. Não tá tio eles. Bandido e tio homem. Mas tu olha ali, semente que se não caceta, vai contar que aqui fazer como andei cá. O cacete nem quer que fazer. O cacete que cupui cavaque se tudo. E vai mais tá que outro. E cavaqueiro. Você até não tema que tá fazendo, como açúcar vai comer, tá falando, bem feito, pô, tio declarar no Facebook demais, tudo hora pôr no Facebook, bem feito. Agora, por que o tele se tá declarando que esse homem no Facebook não é? Meu Deus. E o problema? Que é o problema de deixar em paz? Que me se faz declarar se amor de que cabe ninguém que tá. Claro, anta que goste só para ver como que o cana pui, o cana declara. Uma declara ou enquanto sabe, o que sabe, que sabe. Tá que problema agora. Se bem cara, você com um cara fala como não. Bem feito, coia, acaba próprio. Tu declara. Alala de, só maldade, malvadeza para acompanhar. Muito bem. Muito bem, amiga. Não concentra, bom? Cada quem cuida de si, homem. Mas nada. A mim tá cuidando de mim, tá cuidando muito bem. Muito bem, sim, próprio. Quem entra lá. Quem confiança que entra lá. E hoje, minha amiga, ameaça. A mim cana deixa ninguém. Quem confiança que entra na de mim. Pemara dala de entra risco. Assim próprio. Pode a mim tão cana deixar. Nunca tomar na mão de ninguém. Não tomar não só. Portanto, ninguém está na roubar. Dia com que me que na mamãe, enquanto me estira, fica perto de mim. Com certeza, nada mais. É isso mesmo. Bem feito, assim próprio. Muito bem, amiga. Fica direito. Vá, beijinhos. Coca-se direito, né, lado. Coca-se direito, nem um bocadinho. Cuida boa noite. E esse que problema? Bom, vou esperar enquanto boa história para ver não seja na fim, para ver como é. Tem gente que caminha de bem ele. A mim me conta já minha passada de alguém. Para ver tio não, passada tio. Se bem para bem conta ali tudo não cana acabar. Não cana sair lá, esperam sofrer. Disse outro. Bom, esperam conta a história de senhora que falam com uma. E me estipam conta essa história, uma. E me estipam não bem linha para bem papel. Mas para outras questões e preferi sempre para contar essa história. Como é ter esse marido? Marido que é vizinha. Ele quer saber. Como é tão manso para amanhã tá contra que vizinha assim, é firme de um ainda cara quem vai esse lado. Como um dia e vai frutaria e vai comprar se coisas, né? Como aqui dia até ia ter Silvia e falei na bem fazer sopa. Como é vai comprar se fruta e contra que tá vizinha também vai comprar para fazer sopa tam. Como era agora é firme, eu falei, vizinha no inverno. Só sopa que tá apetecendo alguém toma quente, já não se dorme em casa pequena, conta de passar na jumba. Como assim que jumba lá, até homem bim na chiga de trabalho. E como homem na chiga de trabalho, homem hoje eles é firme na jumba. Como homem já não, na homem costumava na hora que antes de que ele vizinha, como está tudo era afagado para vizinha aí na vizinha tudo bem que fama de aqui tá nela. Como hoje é bem querer cangar de vizinha aí na que nem tava cangar hoje é cangar de vizinha assim. Como homem chega de firma com vizinha né da passada. Como homem já não dá no rosto já não nem cana jubileu próprio. Como fica na fulano. E fala vizinha, minha marido agora que não vai assim, não é que nota não de mim. Como a vizinha fala algo como, bom marido, vizinha tão sonsa, falsa demais. Vizinha, como é papel que a vizinha fala, bom, pera, bem. Não deixa para os meninos lá riba, pera, jante, e subir, como é jante que subir. E subir, e chiga, eu é marido já não dá no rosto, já não nem papel que ela. Como era, ele fala marido, como, manta, fulano. Mas eu levanto com a enferma com a vizinha no papel. Então já não passa nunca cumprimentando. Com o marido já não, com a guerra já não que hora.
como o marido nerva já não, e falar como, sou muito rundade, sou coisa de muito rundade, bata vai firma, bata jumbai, na nome de Guinte, na nome de Guinte, jumbai, falam que gosta, é vizinho outro fofoqueiro, tudo ora só papel, nome de Guinte, como eu falei, como é por estranha, e fala marido, manta, coisa que costuma ventou em a vizinha no papel, anta que não firma no papel, aquilo até outra coisa. Mas aqui não sentasse com a de minha. Os meninos concluindo. Minha como os brancos tanta conta. Como afinal, eu tenho senhora assim, idosa, que fila janela aqueles. Como afinal, senhora idosa, se vi como, cima de papel que se vizinha, ela mora num prédio, vizinha mora no prédio de idosa. Prédio fila que disse, como a senhora idosa já, olha que cena, de como o marido tá furta a vizinha lá no lado. Como a idosa bem olhar contra na basto, na paragem do autocarro. Como a idosa fala, vizinha, que mais assim de português, já, vizinha, falar, vizinha, tudo bem, idosa, vai. Idosa falar, como é então, mas anta o marido que gosta na minha prédio que mora, que vocês estão de mudança. Como é que hora exclama ainda, e fala assim, vizinha, fala idosa, não, por quê? E fala, não, porque eu vejo o senhor fulano sempre lá no meu prédio, que coisa assim. Como eu falei, idosa, meu marido, idosa, falar, sim. Os tugas, como a idosa fala, não é querer coisa, e falar, não, e que como me ensina a mim, como a irmã, toda ela pensa como você não para uma mudança, que se vê para bem, toda ela, tudo hora, ou vou morar lá. Como eu falei, idosa, não, a mim continua na minha casa, no prédio, como a idosa vira assim, não faz assim, mas claro que não conta, né? Como eu falei, tens que ver isso, porque eu vejo todos os dias lá, quase, não sei o quê. E, como a idosa fala, pede o biqueira para ver, quase todo esse marido lá tudo hora. Como eu falo, bom, está bem? Bom, como, e pensa, que pode ser? Ele assim não sentasse que estou na vira, mas vai na conta a própria vizinha, e amiga da onça, anaconda também. Como eu vira, vai conta aquilo ali, falar com vizinha. Vizinha lá de baixo falando como estou em meu marido na bom prédio. Bota o meu marido lá. Como ela já não vizinha que está com esse marido próprio. Respondia na minha falar como na minha prédio. A mim não. Que eu me estive falando como o homem também na casa. Como assim que a vizinha entrega coisa. Boy. Como eu falava, não, então não tem já esse. Eu falava, não só para ver a vizinha lá, minha garante, falando como e estou em um homem no prédio. E como logo, e nota assim, vizinha queria, tipo, com uma entrega assim, e como é nota, e fica assim, e fala, como é, e fala, bom, vizinha não vai, e vai, como é, fica aqui com coisa na cabeça, que papel que se homem, idosa, tudo é assim, como é que papel que se homem, cala se boca, e fica, não observa, como é bem passa, não, a paisana aqui também, como um dia, na pleno inverno, chuva, como chuva que dia. Chuva que dia, como é vira, e chega, e para-se carro, e fica na carro. Como, e fica na carro, mas tem que aqui não faz por acaso, que fala, né? Como tem que aqui não faz, mas, e vem o marido na chega, em vez de marido entrar na rua, marido vai entrar na rua de vizinha. Como eu olho carro do marido passa, ele tem junda de sil e vai tentar o marido vai para também. Como o marido para, e pera, tô com o marido como é para, e pera o marido ria. Como o marido ria, som, e vai também para, e ria também. Como ele ria, agora gosto agora. Como aqui não faz, como eu toca a vizinha, que sei do que vizinha é idosa. Como eu toca idosa, e falei idosa, como se faz favor, idosa, né? Senhora por ajudar que assim, bem lá na bim ter com a vizinha, fulana, e falam como para mim pediu o tai abre uma porta, não sei o que, e fala não, sim, entre
vai. Como é que e eu pode vai lá na andar de vizinha. Como é vai lá na andar de vizinha. E toma telefone, como que liga marido, telefone tá chamando. Telefone do marido tá chamando dentro da casa da vizinha. Como e vira e não ouve telefone, mas marido nega com dele. Como aquilo agora que não rebentar para ver marido caceta com dele. Como é que assim, como é se deve rebentar aqui porta, ou como aqui por baixo. Como e vira som. E liga, e tira tá número, e liga número de se vizinha que está conversar, né? E antes de nós tudo parentes. Como ele liga vizinha também, tá de só um cude tá de chamada, tudo dos nega com dele. Como não? Como e monta na e fica na lá. Como e tá sai para baixo tá miri para para se cau e tá falando não cana vai. E tá miri para baixo tá riba. Como acha na bim pinha não e fala ali. Na sintana lá na escada, tô ocupando o vizinho homem na saída para ver dormir, cana dormir. Como é que sai na lá, nem instante. Tô com o marido na saída, como é sinto só passos, né? Aqui na binha a porta, e abre só com o carão. Como é que ele falando ali lá, não chamou longe, como é que ele? Como é que entra na seu marido? Como entra na jana com o marido com porta que ia abrir, vai para o marido sair. Como assim ela que entra, vrum, tudo com porta. Com o marido, assim, vizinha agora se atrás do marido, tipo, e vinha acompanha assim, chuchu porta, né? Não acaba ali para outro. Peri-me que pari. Como a boa entra jana tudo com porta, que se marido, com vizinha que está ao lado, e como manda jana moço engata cabelo de vizinha. Me falando, nunca pera para vizinha bicho, porque como a Dalila explica mais que, se contra. Tico vizinha idosa contando que ela não já. Ou seja, como marido, diz-me tá com minha vizinha, se vizinha, né? Que se amiga, mas se vizinha tá papia. Como a vizinha entre nós, né? Vizinha também está nascendo, né? De que maneira? Como a boa entra já não, como a guerra que dentro aqui casa lá, guerra que tem como o marido de Anquel, e que toque leva. Como é fica aí caro na rua de vizinha, vai passar com guerra na Nigeria só na Bahia falando dali lá. Passado um tempo, como é que eu faço coisa de 2 meses depois para ver. Entretanto, claro, eu teve que problema, eu fiquei a tentar resolver que problema, de que maneira, mas cada dia não agrava mais, né? Como, entretanto, passado 2 meses, vizinha final grávida de seu marido. E fala morar de história hoje em dia. E falei, fica ela e por dar seu marido e fica com seu marido para ver tem muita coisa em comum com seu marido. Como é que tem manga de coisas junto. E tem ser 3 filhos, e tem ser casa comprado na seu nome, e tem ser caro, e tem ser vida estável, né? O marido está trabalhando, ele tem esse trabalho bom, né? Como a vizinha tem também 2 filhos, entretanto, e bem parece, depois de 2 meses, como a vizinha começa a chantagear esse marido, como está grávida, mas cana tirina padi. Ou seja, uma grande humilhação. E me semana passa tal vergonha perante, pronto, guintes, né, vizinhança, para mora tudo perto de um outro. Como, entretanto, marido próprio que toma medidas para a mulher. Como ele proíbe sim, tá de eles. E também não ouve só, ele leva contra a polícia. Como a mim, nunca sonha boca dali, lá de que sinta nele, como de que sinta cala se boca. E toda sinta pera filho, 9 meses filho que chega de parse. Porque entretanto, uma homem bem panha ela moça e agredir, né? A moça leva a polícia, tu come vai dormir na polícia, que coisas assim, né? Para nós, como alguém está bem entrando na vida para dar na vida, e acaba a pena. E acaba a pena. Para ver tipos de coisas assim, fio demais. E falando assim, dia, está direito que se homem, por acaso, uma bulha que costuma balançar, uma que está falando esse bento que tem, e está ali na balança. Mas que problema, e tenta, por dar ciúme, mas e fala, mas pensei sincera comigo, e te a os, e tá, tipo, em coisa de aqui, por isso, que muda de que zona, para ver,
Entretanto, como é bem cá não aguenta. Não, é cá munda. Como é prepara para munda. Mas a vizinha bem munda, por acaso, para é bem pedir vizinha cá, porque a vizinha luga namba. Como aquilo foi se salvação para restaurar novamente esse casamento, para tornar se direito com essa família, aquilo foi se grande, como lá que foi se salvação. Porque senão, e cá não aguenta banana naquele casamento, porque tudo hora batalha que alguém e cá pode ba. Logo pedimos para contar essa história e fala como na nossa geração. Espera, eu ver essa mensagem. E fala como a nós, o único coisa que nós falamos, né? Para não ter força, né? Na geração, né? Para ver de como a idade de hoje. Como para ver como é coisas que está acontecendo. Então, para que ninguém, a você botar né bu mulher ou bu marido, cabo deixa para ver de fulana, né? Pronto, é se força que dá, não? E esse que problema. Minha amiga, não tem minha amiga tata, e tá falando com a hora de mudar fralda. E eu já o minha adolescente ainda, a hora de mudar fralda, eu já bebê. A nós de casa assim, então tá cuidado mudar fralda, eu tinha bem está já direito, aqui na anda já direito. Que de rua tá bem me fala como é que mais se pacientar e naqui bom palavra, já como a pude. Logo para pacientar, que é verdade. Mas outra hora tá difícil, outra hora em situação muito complicada, porque fica fácil, né? Ninguém cata estar em situação ali. Ali que não fala como culpa é que a vizinha de Maria, com certeza, né? Porque a boa melhor possível como botar em bom mulher. Eu tenho que tomar cuidado, que agora cada saia só que passa, ela boa diante para vai lá. Bom, muito bem, a gente suma que tem mais ninguém para bem contar a história, lico no cabanel, nunca tem mais história para bem contar. Porque que outra história que eu mesmo conta, aquela nunca pude contar aquela para mim, aquela é muito perigoso, aquela engana bem está direito, pera, não deixa na pera. Vou ficar tudo bem, não sair na fim, ou nem sábado, né? Se vou ter na história, não está ali boa conta a história, mas agora, se vou caminhar bem conta boa história, não tem que estar saindo. Alguém como para ligar, só que assim, Magui, o tem que, pera, não mandou mensagem. Assim, Silva, alguém pediu para ligar, mas acho que é ali. Deixa eu ver. Ok. Vou esperar de mensagem, porque alguém pediu para ligar, para ter linha. Esperando de mensagem, vamos poder ter se calhar ainda cedo no último ouvinte, Magui Silva, é isso mesmo. Magui, não mandou mensagem, é isso. Não mandou, falou oi, na Dalila Correia de hora, se faz favor, respondem assim para poder ter linha. Bom, não quero ir embora, mas se não há histórias eu não posso estar aqui, não é? Nídia, como é que eu disse, Nídia, vou ter passada, sabe, para bem contar. Magui, se faz favor, Miro Lopes, como para ligar. Magui, falando só, oi, mandou a mensagem na mensagem da Lila Correia de hora, se faz favor. Respondem, assim, para ter linha, bom. Assim, para ter linha, peraí, Miro Lopes. Então, perantíssima, Magui falando já oi, perantíssima, Magui, para não bem ouvir essa história, para não bem ouvir essa passada, não saia no fim. Muito boa noite, Magui. Boa noite, Dalila. Como é que está? Tudo bem? Como é que você está? Não sei direito, Magui, como é que você está? A mim está a ser fixe, sabe na Jumba ele com histórias. Alguns tristes, outros mais alegres. É verdade. Você tem história hora de que passa e também torna de engraçado, né?
Mas tem outros que tu fica ainda com amargura, assim. Contando uma história, Maggie. Contando. Tem uma história de Coimbra, me contou. Conta. O bom ouvinte. Uma história que foi muito engraçada na época de estudante. E assim, então estava na Coimbra, quando cheguei a Coimbra, eu só da viva na Moita. Depois eu fui para Coimbra para estudar na 93. Então cheguei lá, comunidade guineense que estava lá. Nunca conhecia praticamente ninguém. E foi que introdução, assim, mais ou menos, não começaram com os seguintes, Batoi, Toizinho Delgado e companhia, na altura que estava lá. Começaram com um som. Mas, e vim parte um angolano, tu fala com uma, tu mira, eu fui uma na Coimbra, e tinha um coisa na altura, ela falou com Maracuti, ela falou sangue novo, né, carne fresca. Então, o angolano vinha atrás, mas eu já com uma nova lá, né, a loira, e falou com uma, e tem maneira de fazer introduzir na vida acadêmica, apresentar guintes, inclusive, não tem a necessidade, era baixa volume de televisão ali. Assim tem a necessidade de senhas do serviço social para ir comer na cantina de Borla, e para arranjar maneira, para ter com o senhor que estava lá, que era presidente na altura, Dr. Luzio Vasco, a hoje falecido, para poder arranjar senha para a respectiva cantina para por bater comer. Então, pronto, naquela altura, nunca está falando com uma hora com os moles e o santo triste, né? Porque a minha cabeça era de que tudo guinti bom. Na minha cabeça, tudo guinti bom. Não confia no homem de guinti. Estamos agora na zona de Quinta da Maia, e era um dos primeiros um dos últimos prédios que foi construído na Coimbra até naquela altura, porque aqui zona era tudo mato. Não tinha só continente e poucas mais casas. Estamos agora naquela zona. Eles vindos que estão na zona de centro, de Coimbra, ela falou com uma a mim mora fora de mão. A Maria de Titânia, não sei o que. Mora fora de mão. Isso para dizer o quê? Amigo consegui entrar na minha vida a tal ponto, porque naquela altura minha era da virgem. Era da virgem. E entrar na minha vida a tal ponto de como eu pensava com curiosidade de decidir, como é chamado? Decidir como é que um virgem cedo, como é que é corpo de um virgem. Então o que é que esquema que engendra? A mim comigo, eu falava, bom, se Mona leva-me na casa lá nos serviços sociais, para bater com o Dr. Luzio Vasco. Dizem que vai tomar banho, se não consegue na aula, dizem que vai tomar banho rápido, um porquê de roupa, não está bem. E falam, está bem, que tem problema. Falam, entrei, sinta na sala, me bem no quarto, minha quarto, não está dividido o quarto com rapariga, porque era um suíte. Não tinha porta, mas nunca tinha chave de passar na porta. Digo, como é que coisa? Amigo entra na casa, não está dividido a casa que três me ajudam. Um som de São Tomé, outro de Madeira e a minha de Guiné. Que acontece? E entra no quarto e me tiver de cama. A minha estava na duche, eu saí de banho, me para o quarto, para por aqui a roupa. Não fiquei na cinta com a micha. Vá de cama. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Fiquei na micha na de cola. Oh, meu Deus do céu. Ai, que horror. Fiquei na micha na de cola. Me falei, bem, mas nunca tem rato na casa, não mora no oitavo andar, como é que o barulho saiu assim no quarto? Então, você abre armários para chover, nada. Amigo enfia na bar e cama. Mas e tem que eu vinha curto, porque não pegou a curto de virgem na seguida. Ai, meu Deus do céu, que terra graças a Deus, estava dentro que moça de São Tomé. Se não me sei, filha de Pócer Almada, ia entrar no quarto. E eu olhando aqui, aflita, eu falei, mas o que é que não passa? Eu falei, nunca se diz. A mim não tem com o fulano tal, está na está na sala. E na pera, barulho está ali, ajudando de juve, Célia, ajudando de juve, para partir que não tem rato no quarto. Senão, se uma senhoria para bem juve rato. Não consegue buscar, ele vai buscar pó, ele vai buscar um manduco que não tem balana, coisa de aqui, colheres de bater fungi, garante. A mim vai buscar vassoura, para baixo de rato. Nem não tem nota como homem casa na sala. Eu entro no quarto, eu não olho. Gusta de brincadeira.
Você tá... Depois tinha que outro de coisa de como é chamado? De madeira. E panhando naquele assunto, não nós começamos a parar entre coisa. Moi um coisa desse ali lá. Oh, meu Deus do céu. Oh, que horror. Oh, meu Deus do céu. Mas esse tarado não passa a falar outra coisa. Hein? Ai, que vergonha. Enquanto resolve contar a história, só a história só fica muito triste na canal. É como não fala, espera um pouquinho, espera um bocadinho, como é que está caçado. Não é? É verdade, é verdade. É verdade. Ora, como se ser do tarado, tem que pensar dos bias. Pois é. Para comer panha suco. Passa cada uma daqui comigo, a história para contar, pronto. Esse foi mais engraçado. Porque homem que foi corrida a vassourada. Já viste. Meu Deus do céu. Muito bem. Muito bem, Magui. Muito bem. Obrigada. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Tchau, Beijinhos. tchau, tchau. Bom, desta vez, assim não acaba não. É bem, assim não acaba para Bia. Ok. Eu ia passar não acaba. Para Bia ninguém que me sabe conta passada, né, com ele não acaba. Nunca tenho passada para contar antes de me contar o se a mim tá beleza que conta de. Antes de me contar passada de minhas amigas, né, cauli pera ni vita ya não sai. E que pera ni vita não sai para ver com sali. Devem sentar ali, na bem buscar história, tô contando essa história de minha amiga. Nunca me agora conta essa história, a história de minhas amigas. Claridade sem embalo. Não falou oi. Na mensagem, eu estou respondendo oi bom. Porque senão, não cana poder ter seu passe em catenão. Não, tenho. Uau. Ok. Muito bem. Bom, e assim não chega fim. Bom, pera. Alguém me pediu para ligar, ligar. Bem, gosto que quer dizer, cada vez como fala na sair, bota falar para pera. Então, pera, tem alguém que pediu para ligar, justo para ligar aquele senhor. Ele do contra, ele tudo custa. Tudo custa e cata concorda. Mas pera, linha para mim, não espera cometer nem não passar para vir contar. Para ver do contra mesmo. Bernavia era nunca se entendeu nem amigos. Pera aí, se entendeu? Boa, minha amigo. Esse é o problema. Minha amiga, como eu me sigo em conta a história, mas se marido está lá, não vem ter problema. Vai que tem problema. Bom, minha amiga. Eu pedi para ligar, mas ele lido contra, ele normalmente é assim. Bom, esse que é o problema. É muito complicado. E muito chato. Não se vê como é que você com bolsa ali, complicado. E tem não com bolsas que está com o seu direito e está ficando cure. Está ficando cure, não faz de conta como a bolsa e amigos. Cabe tem não aqui com bolsas que também pega fala com que também pega fala com a bolsa e amigas. Que também pega fala com uma bolsa e amiga, logo para a sociedade com essa. Para a sociedade com olha o kuma a boca que fura olho e toda ela que fura olho para ver no entanto o fica ali cabali ne caulinde cansanel problema chule de li alguém tá tomou na meu companheiro sim na brincadeira e na júbilo com dos bocas de olhos casta direito que ele filmanha maga nande que tem para ver que não tá fazendo outro que lá casta direito. Muito bem, então se calhar não deixa voz por aqui, porque realmente não se encana contar história, é uma coisa, é medo não contar história. É medo contar história.
Ok, pera, Fátima tá com uma pan legal. Fátima tá. Fátima tá prera. Ups, Fátima tá parecendo que tem prera. Fátima tá parecendo que tem e a Anca tem mana mandou mensagem, falou oi. Eu te respondi, bom, assim para um politício linha, tá? Ok. Li na London é tio, não tio li mal. Que mulheres que tem aqui problema assim. E com moças que tá bem na vida e chega de uma maneira esquisita. Tô com o cada fia a cabeça própria. O da fica na ponta da cabeça. Muito bem. Li que não fica nela, porque pensa ali que não fica nela, pensa ali que não fica nela. Aos meio sábado, mas intenção bali, ideia bali para não vir jumbai, mas tem guintes que eu prefiro só bater uma história, e normal, é compreensível, para ver tem guintes que é muito idade, sim, para pessoa nós outros aqui, né? Então, que ela não tá compreendendo eles. Vou ficar tudo bem, vou ter um bom sábado, vou preparar sábado, suma ontem, mas como falar. Sexta-feira está preparado, sábado está preparado para ver, para as tias. Daí, contando de tias está na metade ali, vamos poder jubir que na papel. E sábado, em dia de bom dia também. Daí, roca contando mamãe adiante, jubir tias está na metade ali. Sábado tem bom dia, mas peranca por papel desse. Minha tia casta. Sábado tem bom dia para preparar sábado a maneira. Só sei como agora. Só sei como se bem conta a história. Jumba sabe realmente verdade. Conversa tem barba e tem tatas. E a tia está na metade. Pera um pouco por isso. E mãe pensa que não fala só sábado também bom para aproveitar para ver sábado. Normalmente. E que dia que não está abusando nela, e que dia que não está abusando nela, não está abusa, sábado, abusa no bom sentido, para tomar banho de espuma, tomar banho com sais, que coisa que tá cheira, sabe, assim, que olhos assim, de cheiro, a mim me gosta de branco na minha cama, adora não branco. Ou é branco ou é vermelho. Então, olha de agora. O que assim, pera minha amiga com chamar, chamar. Não, ele disse a senhora Idelzita, ela que tá muito importa que conversas ali. Ela é toda para frentex. Ela é toda para frentex. Ele que tem não problema. Mas vou per conta ainda bom passado. Não tem minha tia. O que bem sim de Guiné. Só se pera na liga o gogo espera. Só se na liga o gogo espera. Pera um contender para ver se acaba já. Não tem minha tia o que bem de Guiné sim. E estava não conosco na casa. Bom. E amiga na minha tia, se filha está ali e não vino. Então, o Chebin, a minha assim, só se pera, não chamou mamãe, pera. A minha assim, tudo que minha tia frisa, e assim, para ver, a minha mamãe toda para frentex, minha mamãe, ele está hoje longe. Então, vai assim, já que minha tia frisa, e a minha assim, tia fredina com padido, a minha tia fra. Bem assim, sinta que eu amei na contar que tem também menino, assim, quer dizer, menino, alguém que está zomba. Bom, chica de assim, na conta eu amei uns histórias, assim, depois bem falei eu amei, na contar coisas de Lolita, né, coisas de Lolita, na contar falar como está assim, minha mãe agora presta toda atenção e não vem explicando como a coisa está fazendo. E minha mãe tá para penandrito conosco. E nos explicando já que coisa assim de mulher com manca, assim que falando assim tinha Lolita assim de que maneira, assim que Lolita, você que Lolita é coisa ali, Maria Joana, coisa de mulher verdade.
Mbonha mami já não explica, não pode agora. Não pode assim toda relaxadas, já não pode já toda descontraídas, que assunto já de homem com mulher, como que coisas, como que minha tia respondia que com a bimba de assim, Santa Irene, se filha está ali, e fala, Ivo, ante conversas com o papel que humana, e falei, ante coisas com a conta humana, aonde se cometa papel que se filha, as coisas, porque pronto, né? Logo minha mãe falava com uma minha mãe falava, Santa, essa coisa é normal, ainda se que contam quem não conta. E tem que contar para poder explicar, e para poder explicar como aqui não bata fazer aquilo. E fica assim toda estranha, tipo, e não acha que como aquilo é capo de cedo, nunca pude contar minha mãe coisas. Então, minha mãe não está contando passadas, não. Boca nem imagina passada, assim, bem passa, sabe, sim, tá contando. Minha mãe sempre. Sócia, boa noite, como agora? Sócia, não tem tisanca na linha e vim conta se passada. Que lolita. Sócia, como? Sócia. E como agora? Sócia, como? Sócia, anta que jumba sentado tem nancaranhado. Ska tipo de coisa. Coisa, eu fico com a minha sentada e a mim só. A minha precisa de gente. Sócia, na pantava já, como? É escassadrito. Aonde me chamo Sócia, como? Sócia, como agora, contando de bu passada. O teu virgem, sim. Sócia, o teu virgem, sim. Tchê! Eu sabor e vou entrar. Sócia, vão contar. Conta de. O teu virgem. Na sócia, conta que mais picante, sim. Prova que coisa. Por acaso, alguém aprova aquilo lá para 14, para 15 anos. Cucu, sócia, vai ser do mato. Hein? Sócia, não tem quem que chama nada. Ei, tem agora de tio não, manga deles. Tios não. A minha intervenção. Coça não conta aquilo, coça. Ui. Não tem quem que vai mais cedo de que Vá, perimi. Sócia, contando história de boa juventude. Primeiro vai estar difícil, eu estou falando termo. Primeiro biaca. Dissa. Primeiro biaca, problema tá lá. Pá, perimi que parei. A mim sócia, a mim que pude contente, sem conta só, sócia, tinha problema, tinha coisas na jumbo e tudo, perandisha, sofrer. Caos essa conta. Não, mas por acaso, infelizmente, às vezes, não pude falar com uma primeiro viagem que foi tão bom quanto depois de primeiro viagem, porque você tem que ansiedade, que medo, e que tá por sabe, não, né? Talvez para mim foi assim. Então, e que primeiros meses? Sozinha. Que hora que não viva num programa, não viva uma senhora na papel ali. Amiga que está bem camba pai, para pegar atrás de outro. Amiga, o da tem amiga, que lá que me estava dar um bocadinho de comentário. O da tem amiga às vezes, e toda o rapaz não tratou direito. E também entra naquela relação. Assim próprio. É tio não. Cavalina Londres, que lá tio passa. Allahu Akbar. Ai, meu Deus. Bom, eu não tenho experiência com a folha, porque ali é a minha única experiência que não tem. Quem está com o que tem homem. Corrida, sete pés que é fácil. Solteiro. Logo, está correndo dizer homem, para cá por perto. Mas pronto. É demais. Mas a experiência foi na Portugal, por acaso. Teve uma experiência muito mal. E de a nona boca tá aqui.
Alors que não tem amiga, não tá bem conta que não tá. Que não tá É verdade. Infelizmente, a amiga bem acha como pronto. E tem que ir à prova. Que com tinha namorado, tem que ir à prova. É, e calma. E foi. E vai tão sentir. Ai, que ela de. Só se a mim tem uma experiência nesse sentido. Por acaso, outra senhora na papel lembra de mim. Foi na Portugal, por acaso. Minha amiga é coisa de passado, ou seja, eu contar. Que é com a conduzir de noite. E me também a prova, logo e vai de um puni. Ele ganha namorado. Ela abre aquela porta, e por acaso, só e toalha. Mas foi uma experiência. Porque coisas bem aconteciam, então e que foi muito bom para a minha parte. Uau! E foi muito triste. Ou seja, uma amiga bimba é que bate o titã. E consegui! Uai! Sakur! Só se é amiga passanta. Não! Mas que imagina, papi? Lembra aí da situação? Não. Só se é boa amiga ali, é quando juntar no dar um bom pé. Bem, coca está direito. Não tem chica aqui lá. Justo de conta. Já, por acaso. Sei coisa. A puta, vou para alguém. Pronto, e que ela acompanha não fiz. E tudo. Porque depois é próprio e acabou com o papel. Antes de homem papel e de mim papel. E então, confessa. E lá, aquela coisa que não está mais para experiência, para a vida. Para a vida. É que tudo que você pode de conta. Exatamente. Então, Que badana. Às vezes alguém está contar alguém para como boa amiga ou não sei o que. Esse fiel ou minha amiga, não acha que não pode dividir que ela. E um curso normal, porque às vezes o debate de assunto, você acaba para adquirir a experiência de outro. Porque quando explicar de boa, você não está falando, não, entra para assim. Você acaba para adquirir, então leva para casa. Se não é que não estou ouvindo outra hora, e tem coisas que você está se vir. Você acaba para falar, pera a prova, onde eu vi se não fica bem ou não. Mas homem quer debater a prova, não. Homem de alguém, não. Como? Homem da amiga, como? Adeus. Está direito. Você já que tem por juventude, alguém já é forte que pode, eu tenho que ficar. Sócia, a mim um dia alguém falando assim na contagem passada, como imagina assim boa amiga não quase boa irmã, me fala quem amiga sassa assim, pantoma de assim, pantoma de homem de sassa ou sassa toma de homem não morre não com outro. Só se aquilo não morre não com outro. Coca sadrito. Para ver que outro estudo, minha amigas longe, não é? Que elas têm nem chances de não fazer aquilo. Mas a voz de assim, de perto de assim, Cacauê, para cabin chama que outro nome, chapa de bisão. Não, aquilo é chapa, ué. Aquilo não chega nesse porto, tocar, eu falo, tá, ué. Lá não tem por não resolver. Porque não é boi. Kila crede, kila não morria não com outro. Porque que uma amiga mesmo de verdade só. Que tipo, o cara fia ainda. Ao mesmo tempo, o cara me sente que na alguém que está resolvendo o só se aqui com então tá purina. Crê. Mas logo, você que tempo, aquele que tempo de juventude, mas você, é papá que entendeu. Não está falando muito fica. Nunca sei como não pode. Na fica. Na ali nada que tem. Mas nada que tem crédito. Por amor de Deus. Que tempo de juventude, pronto. Eu tá falando com a mãe todo podendo. Vai vem outro, a pilanda, mas gosto pronto. Na gosto de alguém a coisa não cota já. Ora quando namorar e que aí namoro e camora, então. Na sócia, eu vi com castanandrito. Amiga,
cobra de onça. A minha amiga faz assim que lá. Amiga prova, que com prova, tudo tem por acaso. Só se a minha amiga, de boss assim, daira assim, minha sobrinha Lina. Ai, não mata na boss. Que não manji na boss já não. Crede, cada quina. Que le papai manji. Si manji dura tem papanya. Crede. Como é que tá falando ela aqui, né? Botar rápida com mala tudo. Aquilo eu fico não imagina. Aquilo eu fico não imagina. Boa, só se eu sim, minha tias está ali nele. Imagina como é que tá lendo, Lua? Você acha que põe só se imagina só, Juvi, a minha outra descobri assim, tendo com bolsa. Subhanallah, sócia. Me fala, quem fica acaba aqui com bolsa trivida mal, não sei o que é que falam. E falam assim como e tipo, encosta papel que palavra, né, Cole? Me fala que eu me tá fazendo assim, faço assim. E falam, sabes? Fala chapa de bicho. Boa, é tipo curso só. Eu não fico na pensa. Eu não fico na pensa. Só se eu em casa, eu fico em casa dormindo, tá pensa, eu falo, quem tá imagina assim, que momento? Oh, ai, imagina, se por um momento igual de ti. Será que tá acontecendo? Sócia, boy, muito bem, sócia. Pera só contar a história. Boy, ali na Londres, tá trivida e tá com esse lugar com bolsas. É tá com esse lugar. Boy, um som que de mim, chamando-se não vai encontrar, já só pode conversa, estou que tá falando aí, ai, eu gosto dele, que não faz. E, obi, se não que falando nem funcinhos, e, que lhe como? Que tipo, sim, que lá, se como a cair guerra só para ver que lá mami cria, se panhambala. E era tipo suto. Só se aquela, a postura não me mata chamava para ajudar. Tata, vai morrer de carreira. Não, por acaso, na Londres, é da experiência. Por acaso, não teve discriminação. Uma maneira. Que a mami cria mal, que ela se panhamba. Coco, que ela acabanta ficando na jingle. Vou entrar mandar boca, mas não, que tá tranca na outro. Dono de boca. Cada tem pede. Mas na Portugal, não é cenas aí. Não, é demais. Você chega para bem com o marido, está pensando que rouba o marido de quem? O Castelo. E ela não teve péssima experiência. Epa, a mim. Mas na Portugal, aquela mulher que era possível. Li que eu não tô, é só assim, que aqueles que tá rinca curi que se homens e aqueles que tá bem ainda por cima. Também tem namorado bolidura, então. De que ela botou é tudo. Olha, fala, eu mais eu. Mais nada, exatamente. Nem mais. Sas, tá bem me se dando boa reputação só para ver de ser bully. Mas por acaso eu chamou essa papel, lembra passado, porque tem amigas mesmo, e ela acha como, minha amiga está nisso, na minha casa que foi, mas tem gente que acha como, minha amiga está ali, homem não dá dinheiro, homem gosta dele, não faz tudo e mais alguma coisa, pero vai me tentar, talvez que come não faz, e por isso assim, mas isso saiu ao contrário. Porque sorte fica junto. Isso uma dedo de mão não mancha. Eu estou saindo um barriga com alguém. Boa sorte de frente. E aquilo que tu está imita com uma minha amiga, homem não faz silêncio, não tem que vai tentar, às vezes não faz igual. E aquilo não tem ara muitas vezes de tipos de pensamento. É verdade. É verdade. A mim teve uma experiência porque minha boca está quieta. Agora que eu vai chegar na amiga, eu vou falar, é para sentir, sabe. Não, só sei que aquilo, eu sei que só se eu sei que uma hora que vai sentir, sabe, sim. Eu também se partilhar, minha amiga, sabe você, que eles conta todo dia assim, hein? Só se eu sei que eu não sinto não coi como, não tá conta que passar, assim, fulano. Diz. Porque a mim sempre adquiri uma experiência bem de experiência. Agora, eu conto aqui com o segundo, tá conta que cabo o apesar que nem sempre, né? E porque vida bem de
e vem de diálogo, e vem de experiência de outro, convivência. Porque tu acha como se vê tudo, mora com outro vem explica, tu fala, é parte em campanha, para a prova, tem que se conta realmente e assim. A mim, tá falando pessoalmente, agora como é que na papel de tal assunto que eu adoro ouvir. Gostei de adquirir experiência, portanto. Sócia, bom sendo assim, já agora hoje de noite, se uma boa minha casada, o que eu preparo para o sábado, sem sócia? Sócia, sai nesse, o que eu preparo para o sábado? Sócia, diz ele sexta, agora tá com 16. Que dia ontem. Diz essa não ouvi, como a mim tá cambando sábado não tá doente, domingo só que não está ativo. Isso, que sexta tá dando duro, riso. Coco, sexta-feira, palha catananse. Se você sabe a linha não vinha, tá falando dia da onde, tá falando para vai casa cedo. Para vai casa cedo, para vai descansar o corpo. E assim, e assim. E assim. Muito bem, sócia, muito bem. Muito bem, muito bem. Fica direito. Não tem que sair. Como a paca de um vai acabar, sócia, fica direito. Beijinhos. Não tá falando que eu vou no papel de piquenique, mas se não firma chola, não. Credo, sócia, a voz não está na organização de piquenique. Adeus. Adeus. Logicamente. Bem, se a boa boca mati ninguém mais cansa. Da pitata lá na Portugal na bim, Baníbia, tudo na bim. Que eu falei a voz de London, na Sakura. Só se fica direito. Mas é bom organização. Cansa de casa. Não faço, não faço. Não, me se só procura se permitido na parque, como aqui é, para poder saber. Não procura se bilhete semana. É boa ideia. Tá bom, sócia. Sócia, bom sábado, Lamburgo Janelo, corda, Nel. Bom. Obrigada igualmente. Fica direito. Boa noite para todo mundo que não ouviu. É isso mesmo. Sócia, força. Ok, obrigada. Vá, beijinho. Às vezes em até entra porque pronto. Falou. Eu sei. Bandeirado em propósito. O que vai entregar branco o corpo, dito que tem. Fica direito, sócia. Vá, beijinhos. Muito bem. Alguém pedindo já para acertar a amizade, para um poder se linha, para ver como Pera acertar, tá aqui. Bom, pera liga a senhora, que pedimos para ligar. Última pessoa que na disse linha. Tata, que o caçadrito, né? Com conta a história ali de o filho macho, tô baixo bem hora. E a vou pro burgunho, não toc. Para ver aqui o filho lá, vou pro bucibi. Coco caçadrito. Muito boa noite. Boa noite. Delina. Tudo bem, boa noite. Como que está? Xadrito, e bom? Está tudo bem. Yeah. A minha respondi, moça, que o papel sabe de catarra de como a hora que alguém quer bom. Bona contra, bona falar outro mantenha. Hora se tu não está se como a, é esquirinhome. O pensei que está se bem. E está se bem como é esquirinhome. E não é papel Fátima tá preira. Mas o tem olhar que falou, está sentindo pena de que alguém tão jovem. É verdade. Por acabou com o homem. É verdade. Se você junto com o homem, cana, ficou mal. É verdade. Que estava sobre pena de assim não. Pena de que assim imagina que o tá que cedo. cana rende esse futuro. Assim que está cedo. E cana rende esse futuro. A mim que está pensando passar de mal para ver de homem. Para ver se como é que ninguém quer ter não. Ora que não é pirri que o homem não é pirri lá não. Assim próprio, assim como ninguém está conversa, assim mesmo. Muito bem. A mim que ninguém quer ter. Mas estava só pena de que alguém logo está ficando junto que cara. Ninguém rebaixou a cabeça buda na cara aquele ou Tial, Natália ou vou encontrar um pingo doce do jubilum. Está ficando jubilum, não passou pena dele. Hora estava sua garraça dentro do próprio, porque tudo hora que eu não olhou bem. E que balançou. E que sentiu uma papia, a minha tarefa só mulheres força, mulheres casadas força. Muito bem. Esta conseguiu como esta está que nome, só olhar, se isso não é café. Mas cada hora que não olhou bem, filme.
Muito bem. É por dentro dele, se tem sentido, na ponta se cabeça, mas o que não faz nem homem? Futuro que tem que homem? Complicado. Futuro que homem? Complicado. Se vem acabar de olhar próprio como é, nunca tem nenhum futuro, nem disso nem riba para se minha. É verdade. Mas agora não acaba com o homem, só para ver o homem como e está com um vagabundo, com se começa a caminhar budiano. Mas assim ninguém é casado. Ai, fato. Eu de ali voltam de minguer que está ali. Minguer que não pode. Eu vejo disso. Finge só uma catrima bata falar mantenha grito, se você encontrar na avenida. A minha papel se você não vinha só, se você encontrar na avenida, finge só buka conselho. Se você encontrar na gringo doce, na lá o próprio que mora. Finge só buka conselho, falar mantenha sabe. Cabacador que não olhou, tá por isso que ninguém casara. Essa Cedrito. E, agora a gente está aqui no homem menos de 3, 4 casas que está bom na metade. E está assim como a você é minha, você é amiga. Assim que tu você. Que mami está só mulheres casadas. Para que larga corpo? Para que firme moral? Ora que não sai, nem se não vai botar lixo. Para amar a corpo. Nunca fala para ele que é catedinho. Porque ele vai corpo esse trito. É uma queria. Ora que mulher não olhou, ainda tem dúvida. E cana papia. E nós aqui 20 euros, 50 euros na mão de homem. Mas ainda tem dúvida. Então será que é homem nesse mês? Maneira que está bem que se mulher está direito sim. É isso. Se mulher que está pensa, mas se a mulher que está pensa. E não pode se virar aqui 100 euros, 50 euros. E cada dá mais do que aquele. Fabia, que tem ela. Se paga, se conta, toque cabaturi, que tem ela. É na parte de mulheres europeus, a nós que os pais. Mas mulheres de linha de Sintra. Cucu! E não bem, põe nessa cabeça como faz uma pereira que na papel, para que aquilo balançou. A mim que ela está balançando. Mas cada hora que se dá um olhão, ainda fala, sim senhor. Que a pensa rosto não faz quatro, não ringa muito tudo na cabeça. Se fala olá, se fala olá. Fatuma tem esse direta não com a dali, é mica indireta, esse direta não. Esse direta não é mica indireta que na bota. Se não conseguir comer, ele mora na 4 caminho. Ele mora ali na Pendão. Não estou contra o Pingo Doce, não estou contra o Talho, não estou contra a Avenida Macadora aqui hoje. Que grupinho surfe, põe na tua cabeça como assim. A minha filha, mas que leva interesse? A minha turma está bem que homem. Tudo hora não está na direito, que você não sai cana falou mantenha. Mori por falou mantenha, mas para tu não deixar ele falou mantenha. Meu Deus. Ele deixou ele falou mantenha, falou para grupinhos mantenha para ele não casse de mami, mas se de que turma para rebaixar para mim. Dona Dalila, conta ele para rebaixar para mim. Não, que tem não que rebaixar. Que depois de bom. Dona Dalila, que tem que rebaixar. A minha na Bissau, eu me vi em Portugal. E acaba. E manda buscar que minha filha te ensino. Vim para mais um sol. E mistiu ou é que mistiu? E mistiu? Como é que mistiu? Mistiu não. Tá botando. Ou te que chega a Portugal. Não me valor aonde. Aos que mais dá o valor. Para bem chega mulher mentira bonita. Olha crê. Mas eu me disse esse estudo vai buscar. A mim que disse. Só que ela compõe na minha cabeça, mas nada. Mas nada, assim próprio. Muito bem. Dona Dalila. Fia. O te cheguei a roupa, só mantilhanta nhanda. Mulher mulher bonita, que chega na mulher, corpo e cara, mas mulher, sabe com a altura que é. Você formação, você tudo, disse aquilo é tudo ali. Há 10 anos que faz ele, vai buscando que minha filha disse. Quem que me a boquinha misti, com certeza. Que era por aí assim, cariminde. Ele é dizendo nem ele. Ele é tomando, faz uma pressa. Acaba, sem próprio. Muito bem. Kila ninguém minha nome conta tudo, Fatuma tá prera. Kila ka Fatuma tá kumuri, Fatuma tá prera. Se não sei nem cara que o nome nome, se não sei a mim sim. É seguinte, você continua a seguir o programa com paralelo. Mas ninguém desencorajou, porque ainda tem gente que não desencorajou. Ela cobra mal, ela faz coisa cena de fama, mas aquela cuidado. Não, me cada cuidado. Pensa que isso está a favor mais tudo que eles ficam fazendo. Com certeza, é verdade. A mim tudo bem casada que não vinha não se lixo que não bota. Pera esse chinelo apaga a letra, fica tendo chinelo de uma forma de calça. Pera esse chinelo apaga a letra limpo e de cidrito. O que passa se não vai ficar bom cheiro. Mas nada. Só que lhe basta. Fica me explicando, fica como. Sutal sem tocar. Ora, conta mentira, que me ensina, aprendi namoro que leva que mentira, e me ensina que mentira. E mistiu, claro. Como que mistiu? Mistiu, eu me mostrou sim. Mistiu não.
Então, se batisse a mim tudo... A mim, conta, ninguém casaram com procuração de uno, com tial, com botar dito, com nada, só olá. Se você escova limpo, olá, pega o dente, eu drito. Não tem dúvida nesse cara. E cara fala que homem nada, para ver se que homem. E nada tu moedinho, porque só que homem que me ensina, para ver se não busca tanto futuro. Olha como é. É claro. Tudo quando fica só na segunda. É verdade. É verdade. Tava se no prenha, homem na pulva tira barriga, se ninguém na pulva tira barriga. Claro, é verdade. E tem aqueles que da prenha rinca com o ide. Nem bali sermão se de. Fato mas fadiga tem matar não. O que tem que acabar criar que menino. É verdade, fadiga. E sermão agora que tem mama que a sua brinca que com moça próprio tu fala na calcinha. Que ela tem como é que menino. Que ela agora. É verdade. Agora um jogo eu cana arranjar bonata segundo come daqui. E dia que se minha cana, ele falou olá, se minha finir para dar papar, só mané caminho finir dar papar você. A minha filha de dar papar naquele mas que tem nanjiro com mami. Papa via que nada de nome nada de ser nada para quê? Cavale pena, é verdade. A minha menina entra na casa da senhora, comigo. E na minha coisa nora, e não paga minha conta nora. Não na senhora que me disse. Festa nós que não vai, vamos com parva. É verdade. É verdade. Sim, claro, porque otária mesmo. Olha. Ela mandou mensagem. A você já não programa, gosta? Muito bem, muito obrigada, Fátumata. Cara, quem conta essa história, tá bem? É verdade. Ninguém desanima, para pôr rosto riba. Para pôr rosto riba. Homem fácil mais. Amanhã eu não te digo. É verdade. Que é caribo? Aí pronto, que caribo? Nunca casa fica quieto. Tudo que vai caribo. Que caribo tá fica quieto. É verdade. Se alguém foi tirar nessa cabeça que tá canta, que caribo nunca de caribo fica na mão. Que vai? Então vai. Mas que caribo? Esqueci. Que é verdade. É verdade. Sim, senhora. Sim, senhora. A mim para mim nunca tem ninguém que tem. Que lá não tá acreditando naquela. Mas Fátumata tem aqueles que tá preso também com o homem. Não vi nem essa hora assim. Mas nessa cabeça como não tô já muito na cucurucho. Mas você me direito. Mas é assim como não me tá gosto aqui. Mas tá interessante. Minha amiga como Fátumata, minha amiga como amanhã não chegueira na 4 caminho. Não, te tirar. E confiança com ele se duro, peguei. Depois moto, já não sou motor de pro cadê que confiança. Se de duro, se de duro, se de duro, a botar mais baba. Bom, me digo. A minha filha, esse é filho de regalar. Fátumata. Agora triminti. Fátumata, mas tem que me Juvi tem que me dizer que tá prenha com bom me rinca já não curi, toque lá fazer canto. A mim tem. Agora que tá na tontaria, para minha homem de mim. Cada deu não confiança, tô com uma bolsa dito. Muito bem, muito bem. Sim, próprio. Tô com uma bolsa dito. Sim, próprio. É verdade. É verdade, é verdade. A mim dinheiro não tudo leva. Ai. Agora que hoje, sim, senhor, dinheiro que hoje. Fátumata. Fátumata, amigo, agora campo de guerra de. Sim. Assim que tá falou? Sim, não tá falando muito manteiga. Não fala. Pá, peri, mi compadre. Na. Tá me diga manhã, mica aqui. Dali não não cabeça manhã, mica. Na que que tem ninguém. Não tem que na minha cabeça, se não põe nessa cabeça, tu me tem na minha cabeça, não tem ninguém. A minha só que tem. E a minha má filha pula na rede social. Minha má filha daquele Luciano. Não tá falando má rica, né? Má filha. Má filha, eu. Muito bem. Na cara do menino, coça. Dia que não desenganar, se ele tinha de Portugal se encontra aquele cinta dentro do carro, não oriental na caminho. Que lá agora? Que lá nem se ia me pronta para ajudar o irmão. Chamanso. Cinta lá que não falando na cinta, né? Logo que vai trazer cara sai dentro do carro, né? Não fica aquela. Seguindo agora, vai poder passar e cinta atrás de carro. Adeus, fatil que dia, Pato, tocaram pensando nisso, pé fulana, né? Na rede social, marca dentro. Pato, o cara...
Fatoumata. Que dúvida você? Fatoumata Pereira, sala de camisa verde. Se tem dúvida, só vai mandar mensagem. Pereira de meu marido, que mais nada. Pereira de meu marido, me Fatoumata Sânia. Mas ele disse giganturi. Pereira de meu marido, assim, bro. Acaba com a pula na boca, né? Moleque disse da pula na boca, me pula na papel. Acaba pita nansi. Acaba Fatoumata. Conservatório de biso, caro pita na pipi, não vai assinar. Fatoumata. Sim. Acaba pensa, é tipo assim, é catoça. Porque ali, uma papel, é minha amigo com uma direta, não. Eles que estão neles confiança. A minha que não provocar, a minha diz não. Não, é coça, é coça. Mas eu com papel, se não canal você não fica rosto comigo, se eu ainda toma, quando você fica rosto na punta. Já pode me só. Este é trabalho com você. E na falar minha filha, então fica rosto comigo, mas eu cojo não. Essa hora nem caciça na sucutau, caciça tudo na sucutau. Caciça tudo está ali. Mentira. Não, sinceramente, não tem história. Poxa, sim, senhora. Minha história é que tem números de homem para o corpo riso. É verdade. Que eles que tem nome para Deus para ter esse homem. Amém. Que eles que tem sorte que não buscou homem para Deus para ter esse homem. Amém. Mas ninguém que você tenta como uma base tirar a vinda filar para o ficar, o que está ficando. Mas a história é que não olha, tirar homem, o que está ficando. O que está ficando. A cantando história desse que vou. Muitas, manga deles. Não nunca vai ir a nenhum, o que está ficando lá. O que está ficando assim. Não, o que está ficando lá. O tribunal conta a história. É verdade. Tanto gente discutirá o homem aqui. É para dizer que ele acaba torosa que está fazendo. Este nesse mulher e tem esse filho. Agora ele já quer filho que coisa. E que tem tipo que acaba não que tem. Está bom nesse mulher para que para uma maneira que para já faz. Sinceramente, é verdade. 44 anos. Mas tudo quem quer entrar na de mim, cada um nome de mim, mas se não se diz assim, tá? E de mim diz se criança. É para ver a maneira como papel assim. Pebin linha. Bom, pera, bata ju quem que na pedir linha, né, coli pantice. Que criança bebê linha? Só conta. A minha criança não manda linha. Ai, Deus. Mas tem que ir 14 sem homem. E coisa fácil, se fosse só de homem, que é mentira. Minha que o homem não fica uma que é com que está nela. Não que minha que deve passar nela como é que tu pessoa. A minha acabou com o que ele vagabunda na rua. A gente com sequer. Se ora que vinha lembrar de valer nego outro vai ter. Lembra agora de. Eu buka tena nare largo. Pade kana tena pena dibo. Quem gosta na sabura se buka tena nare kana tena pena dibo. É verdade. Dona Dalila tá contando a verdade. Não, mas verdade. A mim, pera. A mim, por acaso, é a opinião na mesmo. Olha, sim próprio, se fiança pepa pia. Olha, não teve neto com homem. A boa nem vai parir na colega de não neto. Cuda boa. Mas a minha saída, a minha chega a Portugal, Dalila, não repetir mais, porque eu sou manfi. Não sai passear. Senhor, minha mulher é bonita. Eu falo, meu senhor, eu me mistem. Na claro, muito bem. Ele disse, tudo o sangue disse. A mulher disse que também disse que fica não viado. Já ficava atrás. Bom, que dos gente agora, se não entra nessa relação, vai dizer, que o Olof está falando, do sumano. Assim próprio, muito bem. Vou convidar essa parte. Muito bem. É sentado. Você não filma assim na espelho, não vou pegar nem minha cabeça, minha balancinha. Muito bem. Ninguém quer me garante. Se for na balança, eu canso a cabeça, me filma tchau. Nada, exatamente. Mas nada. Mas se não se não filma tchau, respondi mensagem no mensagem. Se não filma tchau, para minha cor, eu já parei. Não se não 4 anos nunca trabalhei, mas tudo não conheço na rua, está bonita, bem vestido. E como? Já ainda pago, nunca tiraram da casa. E eu? Assim próprio. Muito bem, Fatoumata. Muito bem. Fica direito. Dinheiro fica Tenha um bom fim de semana. Deixa ser homem. Confia no homem. Se que mostrou, acabou a acreditar. E vai. Eu nunca tenho ninguém, como é que sentir? Claro. Nunca senti, eu te assim próprio. Muito bem. Mas se não pensa de como se me não, o na cabeça, eu vou ficar bem. Dona Dalila, falei que ela vai para aqui. Manda.
tanca garasa. Estilla stali. Non è da lì che? Estilla stali. Estilla stali. Estilla stali da Jacob. Estilla. Aio. Muito bem, Fátima. Di che non stava là io. Ele só está com outro. Ou ainda conversa com outro. Ou ainda manda outro mensagem e só para mim sair na sala. O cinto minha. Muito bem, Fátima. Mas a menina falava com uma fiança só. Bebelinha. Que hora e dibi na fala este la businti bu minjera mi kina bota dito. Trabalho. Esse direta não kuna papianica dito, direta não kuna botai. Usadas pa. Cosa ma minjera si sta mal, si sta doente outro cosa. Ma si sta mal proprio di homem outro todo andando si fele. Sim, senhora, sim, próprio. Olha, pensa bambatura com tapulika. Não só que tenta lá. E minha dessa não vai ver assim. Eu vi Fátima tá numa tanca garasa. Muito bem, Fátima tá. Que outros minha pensam suma me firme. Se pode por aí que você tá com aí catene, claro, e catene ponto final. Então, exato. Muito bem, Fátima, tá fica direito, tem um bom fim de semana, tá bem? Bom sábado. E acaba. Fátima, tu fica direito, tem um bom sábado. Vá, beijinhos. Tá bem, tchau. Tchau, beijinho para todo menino que não sofreu essa hora, se não sofrer. Beijinho para ele, mas para tudo que eles estão que não sofrer malária de homem. Beijinho para ele. Muito obrigada, tchau. Fátima. Fica direito, tchau. Trabalho tem. Lady. O pedi para ligar, o manca tem na minha amizade, me falou oi na Messenger, só pude responder para ligar para não acabar com o programa, foi a última pessoa que não liga, mas senão, ai, Fátima tá com ele conta já de, e que lá, o que olha outro, fala outro, oi, como é que está, fulano, como é que está, e assim próprio, nada mais que está ali, e assim próprio. Bom, Lady, se calhar, está aí também muito tarde, um código mandou mensagem, e um cana, boa na Guiné, uma maneira que está tendo lá. Esta se como botene tambumi, lá tanguile estande lá. Esta se como fulano li tene minha, mas assim que esta fica ne chuc som. Com caçadrito, li tá na Europa, assim que não está ali, sim. Bom, cana hoje, senhora, bom, pera, deixa vos por aqui, vou ficar tudo muito bem. Nunca me estive bem, verdade, nunca me estive sair. Mas, pera, sai, vou pera, sofrer, sai, Pamba descansa, que é? Vou ficar direito assim, tampar você também vai descansar, para você ter também um sábado diferente, né? Para preparar sábado de sábado, para preparar como deve ser. É hora só de fruta, coisas leves, sim, para ver depois congestão, por vir para alguém em suco, como é que você pisar. A minha mãe facinha caldo mancara, mas é hora de claro, com cana comer caldo mancara, não vai começar com sacinho, sim, para ver sábado e cata sibir, cá. Bom. Vou ficar direito, vou preparar o sábado, a maneira. Nani, eu não pude pedir para ligar, vou pedir, só pedir na liga, para ligar. Vou na liga, na tisu, na força toda ali na linha. Vou na tisu, a força toda na linha. Vou falar um caligão, a bom caligão, mas na tisu, a força toda. Nídia, vamos ouvir como a mora naquele luz. E a minha que luz que a minha marido tem preira de agora não quero falar. A minha de que luz ou de dele. A boi de 4 caminhos. A minha de 4 caminhos. Cucu. Perto de rotunda de água. Casta direito. Tá fura assim. Tata com assim. Tata, problema está ali. Nídia, como? A Lili.
Nidia boya minka gosta de waga ya na programa kaba minka gosta de kusa bo fica ali na roda pe bono jubiso bo kana conta bo passada. Na mina conta mica tata 14 na conta Yo conta. Bom, vou pegar conta boss. E assim, meu marido, a mim tá trabalhando de noite. Ele tá trabalhando de dia. Então vai trabalhar. Hora que não chega para me chave na porta. E tá abre 2 páginas na computador. E tá abre de música e abre de se ex-namorada lá na Guiné. É na conversar, sabe? Então, tudo hora com ele, hora que na pinção, me de chave, tá assim, tipo de música. Vim entrar no computador. Fui gravar palavra passe e gravar. Outro dia mais, vai trabalhar na bimação, onde eu mudei para música. Tipo que não se passa nada. Então, alto aqui vai dizer, abre computador. Abre computador, tudo mensagens, tudo. Só pode coisas doce aqui na papel. Só com ele, ela fala, I love you. Fala, filho, dá que vi falar, I love you no inglês. A mim que estou bem. Tá bem. Não fala nada. Tu manerva, liga ainda minha irmã. Fala, eu vim cá na raparenda que não é ali no computador. Espera de. Abre minha mensagem. Para me poder enviar. E abre, falando. Que com nós, falando ele vale com coisa, mas capaz, mas não estou já tão calmo, sentadinho, assim, tomando santo, afinal. Vai chamar para não fazer. Como não, ele não dorme com pera amanhã. Fala, não. O senhor aqui quente, lá que tem que friar, né? Exatamente. Me pega para o computador. Rebentar já no computador na cabeça e lança. Uma mingagem, não tem que firmar na cama. Cabeça nem cabelo mais que nem uma minha. Me tira na mão aqui esse cabelo lá. Um cai na cama. Que cabelo rampal na casa de família não vem pé por dar. Rampal na cabelo tudo mais. Ai, me deu uma abusada. Se uma pega o cabelo riso e na busca acaba um pulo agora pé na ombro assim. Ali na ombro. Na pincha. Pega por panha e põe agora que esse dedo em tudo. Só que indicador que pus na minha boca. Um panhalé. Mordida, tô guiando essa palma. Médico, tu não tem seguro. Então, um médico de seguro que lá vem em casa. E punta aquilo, médico falava, não sei o que não passa, o que é com esse dedo? Isso fica normal. E fala, médico, não, é mulher que morre. E fala, morro, que a culpa fica, deve ser uma coisa pequenina. E fala, uma coisa. E fala, assim, não fica com recordação. Cada vez que vai reclamar, que vai ajudar no computador. E não se diz que não faz essa boca, mas Lídia, muito abusada. Não trabalha para ir bater goza aqui na casa. Ni dá uma abusada mal. Não, o que vai ser limbo coisa. Ante chica aquilo. Ni o que dá que chances de vir justificar o que ele já não quer. Crede. Ante chica aquilo. Mas se nega agora, que maneira falando com a na pantera amanhã. Amanhã. Quando não. E caminho computador cabelo dana. Acabou senhora que tem razão, Deus está dando força de. É que manda aqui vai ajudar que tá rouco aqui que queria ona dava para botar. Lídia, a Lídia se boa de aquilo. Cucu, kila cria mal, kila si panjang, kila nakaba ng kumi. Ona dava para botar e kana pude kubo. Cucu, ante yang gasan si rosto to que nada para votar. Este cara mostra que o rapaz, o marido baranja. Esse baranja não mata duro, que? É kunoja sim. Mas eta mau mas é cabeta baranja que na bin suta o mas. É que assim. Não, que na